A Ordem de Cristo é uma das instituições mais fascinantes e influentes da história medieval e moderna, com raízes profundamente entrelaçadas com a Ordem dos Cavaleiros Templários. Para compreender sua origem, função e significado, é necessário mergulhar no contexto histórico do século XII, quando os Templários foram fundados, e acompanhar as transformações que levaram ao surgimento da Ordem de Cristo no século XIV. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi criada em 1119, no rescaldo da Primeira Cruzada, com o objetivo principal de proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa. Reconhecida pela Igreja Católica, a Ordem cresceu rapidamente em poder, riqueza e influência, acumulando propriedades e recursos por toda a Europa. No entanto, seu sucesso também gerou desconfiança e inveja. No início do século XIV, o rei Filipe IV da França, endividado com os Templários, conspirou com o Papa Clemente V para dissolver a Ordem. Em 1312, o Concílio de Vienne decretou a supressão dos Templários, e muitos de seus membros foram perseguidos, presos ou executados. Foi nesse contexto de perseguição e dissolução que a Ordem de Cristo surgiu em Portugal. Em 1319, o rei Dom Dinis, com a aprovação do Papa João XXII, fundou a Ordem de Cristo, transferindo para ela os bens e propriedades que pertenciam aos Templários em território português. A nova ordem foi estabelecida com o propósito de continuar a missão dos Templários, mas adaptada às novas realidades políticas e religiosas da época. Dom Dinis, astuto e visionário, viu na criação da Ordem de Cristo uma oportunidade de preservar o legado dos Templários e, ao mesmo tempo, fortalecer o poder real e a expansão portuguesa. A função da Ordem de Cristo era multifacetada. Em primeiro lugar, ela assumia um papel militar e religioso, defendendo a fé cristã e combatendo os inimigos da Igreja. No entanto, à medida que Portugal se lançava nas grandes navegações, a Ordem adquiriu um novo propósito: financiar e apoiar as expedições marítimas que levaram à descoberta de novos territórios e rotas comerciais. Os recursos da Ordem, herdados dos Templários, foram essenciais para o sucesso dessas empreitadas. Além disso, a Ordem de Cristo tornou-se um instrumento de poder real, consolidando a autoridade do monarca português e integrando-se ao projeto de expansão e colonização do Império Português. A relação entre a Ordem de Cristo e os Cavaleiros Templários é profunda e direta. Muitos dos primeiros membros da Ordem de Cristo eram ex-templários que encontraram refúgio em Portugal após a dissolução de sua ordem original. A estrutura, os rituais e os ideais da Ordem de Cristo foram fortemente influenciados pelos Templários, mantendo viva a tradição de cavalaria e devoção religiosa. O famoso símbolo da cruz patada, associado aos Templários, foi adotado pela Ordem de Cristo e tornou-se um ícone das caravelas portuguesas que cruzavam os oceanos. Ao longo dos séculos, a Ordem de Cristo desempenhou um papel crucial na história de Portugal. Durante a Era das Navegações, seus recursos financiaram as viagens de exploradores como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, que estabeleceram rotas marítimas para a Índia e o Brasil, respectivamente. A Ordem também esteve envolvida na administração das colônias portuguesas, garantindo a expansão do cristianismo e a consolidação do Império Ultramarino Português. No entanto, com o passar do tempo, a natureza da Ordem de Cristo evoluiu. No século XVI, durante o reinado de Dom Manuel I, a Ordem foi reformada e secularizada, passando a ser controlada diretamente pela coroa portuguesa. O cargo de grão-mestre da Ordem de Cristo foi incorporado à monarquia, e a Ordem perdeu parte de seu caráter militar e religioso, transformando-se em uma instituição honorífica e de prestígio. Em resumo, a Ordem de Cristo surgiu como uma resposta à dissolução dos Cavaleiros Templários, adaptando-se às necessidades políticas e religiosas de Portugal no século XIV. Sua função inicial de defesa da fé e combate aos infiéis evoluiu para um papel central no financiamento e apoio às grandes navegações, tornando-se um pilar do Império Português. A relação íntima com os Templários garantiu a continuidade de uma tradição de cavalaria e devoção, enquanto sua integração ao projeto expansionista de Portugal a transformou em uma das instituições mais importantes da história lusitana. A Ordem de Cristo não apenas preservou o legado dos Templários, mas também o reinventou, contribuindo de maneira decisiva para a formação do mundo moderno. A Ordem de Cristo não apenas herdou os bens e a estrutura dos Templários, mas também absorveu parte de seu ethos e missão espiritual. Os Cavaleiros da Ordem de Cristo eram, assim como os Templários, monges guerreiros, comprometidos com votos de pobreza, castidade e obediência. No entanto, ao contrário dos Templários, que estavam diretamente ligados à proteção dos peregrinos na Terra Santa, a Ordem de Cristo voltou-se para a expansão da fé cristã além-mar. Esse deslocamento geográfico e estratégico refletia as mudanças no cenário político e religioso da Europa, onde as cruzadas no Oriente Médio estavam em declínio,
mas a reconquista na Península Ibérica e a expansão marítima ofereciam novas oportunidades para a difusão do cristianismo. Um dos aspectos mais notáveis da Ordem de Cristo foi sua capacidade de adaptação às novas realidades do mundo em transformação. Enquanto os templários haviam sido uma força militar e religiosa voltada para a defesa de territórios sagrados, a Ordem de Cristo tornou-se um braço essencial do projeto expansionista português. Seus recursos financeiros, acumulados ao longo de décadas através de doações, heranças e administração de propriedades, foram canalizados para a construção de navios, a contratação de marinheiros e o financiamento de expedições. A cruz da Ordem de Cristo, estampada nas velas das caravelas, tornou-se um símbolo não apenas de fé, mas também de poder e ambição imperial. A relação entre a Ordem de Cristo e a coroa portuguesa foi um fator determinante para o sucesso de ambas as instituições. Ao contrário dos templários, que muitas vezes entraram em conflito com autoridades seculares devido ao seu poder e independência, a Ordem de Cristo foi desde o início subordinada ao controle real. Dom Diniz e seus sucessores entenderam que a Ordem poderia ser uma ferramenta valiosa para consolidar o poder monárquico e promover os interesses nacionais. Essa aliança entre a Ordem e a coroa permitiu que Portugal se tornasse uma potência marítima de primeira grandeza, com a Ordem de Cristo desempenhando um papel central na administração e financiamento das conquistas ultramarinas. Além de seu papel militar e financeiro, a Ordem de Cristo também teve um impacto significativo na cultura e na arquitetura portuguesas. Muitas das construções associadas à Ordem, como o Convento de Cristo em Tomar, são exemplos notáveis da arquitetura manuelina, um estilo que combina elementos góticos, renascentistas e simbólicos, refletindo a riqueza e o poder da Ordem. O Convento de Cristo, em particular, é um testemunho impressionante da influência da Ordem de Cristo, com sua famosa janela manuelina decorada com motivos marítimos e simbologia cristã, que celebram as descobertas portuguesas e a missão evangelizadora da Ordem. No entanto, a Ordem de Cristo não estava imune às mudanças políticas e religiosas que sacudiram a Europa ao longo dos séculos. Com a ascensão do absolutismo e a centralização do poder real, a Ordem perdeu parte de sua autonomia e relevância militar. No século XVIII, durante o reinado de Dom José I, o Marquês de Pombal implementou reformas que reduziram ainda mais o poder das ordens religiosas, incluindo a Ordem de Cristo. A Ordem foi secularizada e transformada em uma instituição honorífica, destinada a reconhecer méritos e serviços prestados à coroa. Essa transformação marcou o fim de uma era, mas não diminuiu o legado histórico da Ordem de Cristo. Hoje, a Ordem de Cristo é lembrada como uma das instituições mais importantes da história de Portugal, um elo vital entre o passado medieval e a era das descobertas. Seu legado é visível não apenas nos monumentos e documentos históricos, mas também na identidade nacional portuguesa, que celebra as navegações e a expansão marítima como pilares de sua história. A Ordem de Cristo representa uma síntese única de fé, poder e ambição, uma instituição que soube adaptar-se às mudanças do tempo e deixar uma marca indelével no mundo. Através dela, o espírito dos templários sobreviveu, transformado e reinventado, mas sempre presente na memória e na cultura de Portugal. Descubra o canal Os Filhos da Viúva, sua porta de acesso ao universo maçônico. Você já sentiu vontade de mergulhar mais profundamente no fascinante mundo da maçonaria? De explorar seus símbolos, rituais e ensinamentos com uma perspectiva única e exclusiva? Se sim, chegou a hora de se juntar à nossa comunidade no canal Os Filhos da Viúva, um espaço dedicado aos irmãos maçons e a todos que desejam compreender melhor os princípios e valores dessa antiga e respeitada instituição. Por que se tornar membro do canal Os Filhos da Viúva? Conteúdo exclusivo que você não encontrará em outro lugar. Ao se tornar membro, você terá acesso a vídeos especiais que abordam temas profundos e relevantes sobre a maçonaria. Desde reflexões sobre o simbolismo maçônico até análises detalhadas dos rituais e suas aplicações na vida cotidiana, nosso conteúdo foi criado para enriquecer sua jornada espiritual e intelectual. Assista antecipadamente. Seja o primeiro a acessar novos vídeos. Como membro, você não precisará esperar para assistir aos nossos lançamentos. Terá acesso antecipado a todos os novos conteúdos, garantindo que esteja sempre à frente e conectado com as discussões mais atuais sobre a filosofia e a prática maçônica.
Apoie a difusão dos valores maçônicos. Ao se tornar membro, você estará contribuindo diretamente para a produção de conteúdo de qualidade que promove os princípios da maçonaria: sabedoria, força, beleza, igualdade e justiça. Juntos, podemos levar esses valores a um público ainda maior, inspirando pessoas a buscar o autoconhecimento e a construção de um mundo melhor. Como se tornar membro? É simples. Basta clicar no botão Seja Membro abaixo deste vídeo e escolher o plano que melhor se adapta ao seu interesse. Com apenas alguns cliques, você estará pronto para desfrutar de todos os benefícios que preparamos especialmente para você. Junte-se a nós e expanda seu conhecimento. A maçonaria é muito mais do que uma tradição secular. É um caminho de transformação pessoal e coletiva. No canal Os Filhos da Viúva, queremos ser seu companheiro nessa jornada, oferecendo conteúdos que inspiram, educam e fortalecem os laços de nossa Irmandade Universal. Não perca mais tempo. Avalie agora mesmo a possibilidade de se tornar membro do canal Os Filhos da Viúva e dê o próximo passo em direção ao crescimento espiritual, intelectual e fraternal. Clique aqui e faça parte desta grande família maçônica.